Lion? Lion? Onde você tá? Bem, a anatomia é uma coisa bem complicada, realmente cheia de músculos, formas, tendões, e quando a gente começa a querer desenhar uma pose, por exemplo, a gente acaba se deparando com tanto detalhe, com tanta forma, que acabamos se perdendo e fazendo coisas monstruosas, digamos assim. Mas isso é muito mais pelo fato de você não conhecer a base, geralmente, do que você saber realmente de cada tendão, de cada músculo. Opa, eu sou o Lion, sou desenhista, animador, programador e aparentemente youtuber. E nesse vídeo eu quero passar 3 técnicas que vão lhe ajudar a fazer poses, compor seu personagem e etc. Vamos lá? A primeira técnica é o gesturing. O gesturing é muito legal porque a gente consegue fazer a base da pose, como é que vai ser o formato que os músculos, os braços, as partes do corpo da pessoa vão ficar. À primeira vista, isso pode acabar parecendo que é algo muito simples, que não vai funcionar, que não vai ajudar, mas sinceramente isso ajuda muito. Tanto para quando você simplesmente sabe como é que os músculos funcionam, mas você não coloca eles na ordem correta, pode acontecer que o músculo, o corpo humano, ele acabe ficando muito travado. E com a linha, você consegue traçar melhor o formato do corpo e etc. no formato mais orgânico, no formato mais crível. E isso lhe ajuda muito a ter aquela base para que você crie algo que não fique muito parado, que não fique muito duro. Basicamente, você fica sem perder a essência daquela pose que você quer, a essência da pose que você busca. A segunda técnica que eu vou ensinar aqui é formas. Existem 2 tipos de formas que eu quero passar para vocês. As formas 3D e as formas que eu chamei ou de 2D, pode chamar de 2D ou contorno. Primeiro vamos para as 3D. A 3D ela funciona basicamente como a forma simplificada de algo. Por exemplo, você tem o braço, ele tem vários músculos em cima e baixo de lado, mas você consegue, se você prestar bastante atenção, você consegue ver que aquilo no fundo, é simplesmente um cilindro. Pensando dessa forma, você consegue criar qualquer forma de. Tem até uns bonequinhos de madeira que são nesses formatos, que você pode pegar e etc. E com essas formas, você consegue montar um quebra-cabeça na pose que você quer. Primeiro você faz o gesture, depois você coloca as formas ali em cima. E elas vão fazer com que você seja guiado para o personagem ele ficar mais crível, ficar mais certinho. Sem essas formas, você pode acabar se perdendo de várias formas, tanto pelo 3D. Uma coisa legal, por exemplo, que eu gosto, é quando você vai desenhar um braço de frente, você sabe que o cilindro são 2 círculos conectados. Então, se você colocar um círculo na frente do outro próximos e conectar, eles vão ser um cilindro que está vindo de frente para você. Se você tiver alguma dificuldade de visualizar isso em sua cabeça, ou de desenhar isso, eu sugiro que você faça de papel e tente desenhar eles em vários ângulos. Tente se acostumar com isso, que isso vai lhe ajudar muito. Também entra na parte de perspectiva. É legal que você pegue um pouco de perspectiva, pelo menos. Perspectiva pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas ela não é tão complicada se você for pegando aos pouquinhos. A primeira vez que você for tentar vai parecer muito difícil, mas é porque o cérebro ainda vai se acostumar um pouquinho. Então, tenta brincar um pouquinho, tenta pegar um pouquinho, que vai lhe ajudar muito. Agora, as formas de contorno. As formas é uma coisa muito legal, é uma das técnicas bem legais, porque mexe um pouco com a parte de composição. Você tem vários elementos e você precisa compor uma imagem. Você precisa saber o local que ele vai cobrir, né, o local que aqueles objetos vão ocupar e qual formato que eles vão fazer é legal também. Isso é muito bom para mão. Você pode fazer uma mão muito mais bonita só fazendo um shape, um formato. Shape é formato em inglês ou algo do gênero, eu acho que eu vou botar na tela. E você consegue criar um formato e nesse formato você consegue colocar os seus itens.
Isso ajuda muito a você ter uma imagem mais legal de se olhar, sabe? Elas formam padrões e nosso cérebro, ele geralmente busca esses padrões, até onde eu sei. Então é legal que você busque esses padrões em fotos, vídeos, desenhos, coisas que você gosta. Você sempre tente observar esses padrões, essas formas, esses shapes, esses traços que você consegue implementar em seu desenho. No cartoon se utiliza muito isso, mas você pode trazer para qualquer tipo de estilo que você quiser. Vai te poupar muito tempo, aliás, e etc. Outras coisinhas legais sobre composição e isso, eu não sei se é a composição em si, mas tem um formato, por exemplo, que é quando você faz algo arqueado e algo reto. Quando você faz algo reto de um lado, é legal que você faça algo arqueado do outro, porque de alguma forma fica bonito, fica bem legal de olhar. Tá, online, muito legal essa explicação sobre forma, sobre isso daí, isso tudo. Mas eu tentei fazer e meu desenho ficou assim. Por quê? Porque faltou a última coisinha muito importante para um desenho. E que depois que eu entendi isso, mudou muito a forma que eu desenho na minha vida. Que foi a proporção. Basicamente, a proporção é quando você compara dois elementos e compara os seus tamanhos. Um exemplo, se eu tiver uma criatura, você só vai saber o tamanho dessa criatura quando eu colocar alguma coisa do lado. Uma coisa que você saiba o tamanho. Entendeu? Por exemplo, se eu desenhar um ratinho, você sabe o tamanho de um rato, então você sabe que ele é um bichinho pequeno. Mas vamos dizer que eu queria que ele fosse uma criatura, um monstro, um bicho gigantesco. O ratinho, por algum motivo, cresceu e ficou maior do que um prédio. Eu vou desenhar um prédio do lado dele, desenhar carrinhos, vou desenhar alguma coisa, para que a pessoa compare o tamanho e veja que ou o rato está grandão ou os prédios estão pequenininhos. E isso é muito legal para você conseguir criar cenas e etc. Mas, no contexto da nossa anatomia, a gente também pode colocar isso. Um exemplo, se eu tenho um braço, ele tem um tamanho comparado com a cabeça. Existe uma proporção muito utilizada, que é a proporção de cabeças, eu vou colocar aí na tela, e que a gente pega primeiro qual é o tamanho da cabeça, e a gente vai repetindo ela pelo corpo, e ela vai dando medidas certinhas, e o corpo, ele geralmente segue essa medida. Então, quando você for desenhar algum personagem, é legal que você meça o tamanho da cabeça e fique repetindo pelo corpo para ver se ela tá certa. No braço também, o braço sempre termina em tal canto, ou ele é duas cabeças de tamanho. E por aí vai. Você não precisa simplesmente só usar cabeças. Você pode, por exemplo, o tamanho da mão, ela geralmente consegue apalpar o rosto inteiro. Então, você consegue, medindo o tamanho do rosto, você consegue saber o tamanho que a mão do seu personagem tem que ter. Existem várias aplicações e técnicas que você pode fazer com isso. Tem o do rosto, que é uma das que eu mais gosto, que são os 3/3. O rosto ele se separa em 3/3. Um é a testa, o segundo é entre o final da testa e o nariz, e o terceiro é entre o nariz e o queixo. Todos eles vão sempre ser muito iguaizinhos. Se você fizer isso, seus rostos vão ficar muito mais plausíveis, muito mais bonitos, muito mais certinhos. E isso é uma técnica que ajuda muito, porque quando você vai desenhar, às vezes a pessoa vai direto nos detalhes, eu vou fazer uma bochecha, eu vou fazer um rosto, eu vou fazer um olho. Vou fazer um olho, eu vou fazer um nariz, vou fazer uma bochecha, eu vou fazer a boca. E acaba que esses elementos, eles acabam ficando ou mais para baixo, ou mais para cima demais. E você acaba se perdendo e o desenho que era para ser bonito com partes bonitas fica um desenho feio. E com essas proporções e medidas que você consegue se basear, até com fotos reais, coloca uma foto real do lado e vai tentando achar uma medida parecida em certas áreas, como o tamanho do olho. Tem um olho de espaço entre dois olhos, onde fica o nariz, e por aí vai. Essas proporções ajudam muito na hora de desenhar, porque você consegue fazer algo mais palpável, algo mais certinho, as medidas são mais certas e o desenho fica muito mais crível na cabeça da pessoa. Por último, eu só queria falar que uma coisa muito legal, que ajuda muito, é você tentar se esforçar para fazer algo novo e difícil. Imagina num jogo que você entra e você acaba achando um boss muito mais forte do que o que você consegue derrotar. Mesmo ele sendo impossível de você derrotar, quando você faz ele, você descobre como ele luta e qual é o padrão dele. E na próxima luta que você for fazer com ele, você não está mais despreparado. Você já sabe mais ou menos como ele luta e você conseguiria derrotá-lo. A mesma coisa para o desenho.
eu quero aprender perspectiva. Tenta uma vez. Ah, mas eu não sou o suficiente ainda para perspectiva. Se você nunca pegar ela, você nunca vai ter o mínimo de experiência para começar ela de verdade. Então, eu digo, crie um projeto, tente fazer. Não vai dar certo, provavelmente, mas mesmo assim você vai evoluir de alguma forma, vai te dando cada vez mais confiança para que você consiga desenhar aquilo de fato. Então, tente, não tenha medo de perspectiva, não tenha medo de anatomia, não tenha medo de nada disso, porque a única forma de você conseguir aprender é tentando. Então, só vai lá e faça. Mesmo que não dê certo dessa. Tenta só de brincadeira. Pega um desenho, faz esse desenho. Não deu certo? Tudo bem, vou continuar meus desenhos. Depois eu tento de novo. Espero ter ajudado com esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser.